Amigos, nós estamos numa série que fala sobre o poder da cruz e hoje vamos falar, não sei se alguma vez pensaram seriamente sobre o que está a acontecer aqui em Éfeso. Há um novo Pentecostes a acontecer. Há uma nova expressão do Espírito a inundar aqueles que creem. Há manifestações, há conversão. O texto de hoje é um texto que se encontra na primeira viagem de Paulo. Paulo já fez 2 grandes viagens missionárias. Esta é a terceira viagem missionária que Paulo está a levar a cabo. E nesta viagem missionária, Paulo estabeleceu o seu local de residência para a missão da sua vida em Antioquia da Síria. Aqueles que não se conseguem situar muito bem onde é que é o mapa por onde Paulo andou, na maior parte das Bíblias, e aí, por muito que queiramos as versões eletrónicas, é difícil encontrar esses mapas, mas vão à parte final da Bíblia e conseguem compreender o que é que Paulo andou a fazer. Às vezes achamos que viajar para uma igreja que fica aqui a 50 km pode ser um pouco desconfortável e a dinâmica é complicada. Paulo percorreu grande parte do Império. Estamos a falar de como é que a ação do Espírito daquele homem fez com que ele percorresse milhares de quilómetros para anunciar o Evangelho. Então, Paulo parte de Antioquia, na Síria, e depois vai cruzar grande parte, algumas províncias romanas, até chegar à província da Ásia. Ele vai passar pelas montanhas, ele não vai pelo mar, ele vai por terra, vai passar pela Cilícia, pela Galácia, pela Frígia, até chegar depois a Éfeso. E Éfeso, neste momento, é um local onde culturalmente as pessoas se encontram. É a capital da província da Ásia. Ou seja, naquilo que é a cosmovisão romana, Éfeso era uma das capitais centrais. Esta cidade é a cidade onde Áquila e Priscila, depois de saírem com Paulo na segunda viagem, eles saíram de Corinto e no regresso de Paulo a Antioquia, eles passaram por esta cidade, Éfeso, e vão acabar por se ficar neste lugar, enquanto Paulo continua a sua viagem. Então nós estamos a falar de uma cidade que é culturalmente multicultural, que começa a ter cristãos, que tem uma grande comunidade judaica. A semana passada nós vimos isso. Há uma comunidade judaica com sinagoga. Esta é uma cidade extremamente importante. É uma cidade onde as rotas comerciais se cruzam e vão para toda a Ásia. E Paulo faz questão de ir a esta cidade, novamente, falar àquelas pessoas, àqueles que já se converteram e àqueles que ainda não se converteram. Então, nós estamos numa cidade extremamente importante. Era uma cidade que contém muita gente e contém, vai-nos dizer o texto, discípulos de João Batista. Ou seja, para além dos discípulos de Jesus, para além dos judeus, para além daqueles que são pagãos, há nesta cidade um polo onde estão discípulos de João Batista. Estes discípulos são discípulos que ouviram João Batista falar, ouviram alguém em nome de João Batista anunciar os ensinos e acabaram por se agarrar aos ensinos de João Batista e crescer nos ensinos de João Batista. Agora, estas pessoas não eram judeus. Nós estamos muito longe da Judeia. Nós estamos realmente muito longe da Judeia, na capital da Ásia, onde é a atual Turquia. É realmente uma distância muito grande. E não nos podemos esquecer que João Batista já tinha morrido há 30 anos. Ainda há discípulos de João Batista, passado 30 anos, a defender os ensinos de João Batista, mesmo depois de João Batista ter sido morto. Agora, se forem ver o capítulo anterior, vão ver que Apolo também cresceu dentro dos ensinos de João Batista e ele não estava na província da Ásia originalmente. Ele estava em Alexandria, no Egito. Ou seja, o que nós podemos ver é que os ensinos de João Batista se espalharam pelo Império. E aqui podemos tentar descobrir porque é que foi, mas só podemos ter hipóteses sobre a mesa. Depois da morte de João Batista, os discípulos podem ser dispersos porque foram perseguidos, podem ter sido dispersos porque procuraram condições melhores
para poderem viver, ou podem ter saído e sido espalhados pelo império porque tinham uma mensagem importante que queriam levar a outras pessoas. Seja qual for a razão, a verdade é que como os discípulos de Jesus, depois da sua morte, os discípulos de João Batista também se espalharam pelo império. Extraordinário. Mesmo depois da morte de alguém, os ensinos desta pessoa continuaram a espalhar-se pelo império. Temos que ter noção. Nós estamos a falar num momento da história em que não há propriamente uma globalização como há hoje. Sim, dentro do Império Romano, aquilo que havia na altura era o mais parecido com globalização que poderia haver no mundo. Havia boas estradas, havia boa forma de circular pelo império, mas era preciso ter dinheiro, era preciso ter tempo, era preciso ter vontade de o fazer, era preciso haver disponibilidade das mais diferentes áreas. Não é como hoje, nós ligamos o computador e sabemos o que é que está a acontecer na China, neste exato momento. Naquela altura as pessoas tinham que fazer as viagens. Sim, era um mundo mais global do que aquilo que havia antes, mas não deixava de ser extraordinário como é que as pessoas se movimentavam dentro do Império. Os ensinos de João Batista se espalharam pelo Império, desde o Egito até a Ásia. Estes homens tinham sido batizados no batismo de João e, sendo batizados no batismo de João, eles conheciam o ensino de João. Agora, se lerem Atos 1, no versículo 15 a 26, vão ver que há dois critérios para uma pessoa ser apóstolo. Depois da morte de Judas, os apóstolos tiveram que escolher um novo substituto. Atos, no capítulo 1, vai-nos dizer quais são os critérios. Atos 1, 15 a 26. Primeiro, eles têm que passar pelo batismo de João. Primeiro critério. Tiveram que começar desde o início, quando Jesus foi batizado por João e os apóstolos estavam lá, eles tiveram que passar pelo mesmo processo que Jesus passou, o batismo de João. Segunda coisa que era importante para escolher o apóstolo que iria substituir Judas, ele tinha que ser testemunha da ressurreição, ou seja, tinha que ter percorrido todo o processo, desde o momento em que João batiza Jesus, e aqui há muitas teorias, há quem diga que os discípulos, uma vez que Jesus foi batizado, eles também foram batizados juntamente com Jesus. Há quem diga que isso pode não ter acontecido, mas o que o texto diz muito claramente é, desde o momento em que houve o batismo, em João, até à ressurreição, esses são os dois critérios para ser apóstolo. Agora, algo que temos que perceber é que os discípulos de João Batista não se tornaram todos discípulos de Jesus. Nós podemos ter aquela ideia, uma vez que João Batista é aquele que vem anunciar a chegada do Messias, basicamente ele é o arauto, e pode ficar aquela ideia, bem, o arauto não aponta para si mesmo, isso é verdade, João não apontou para si mesmo, aponta para aquele que vem. Só que a questão é que nem todos os discípulos de João Batista passaram a seguir Jesus. Aliás, eu diria que a maior parte dos discípulos de João Batista não deixaram de seguir João Batista. Continuaram a seguir o seu mestre. Então passamos a ter dois movimentos paralelos. Passamos a ter o movimento dos discípulos de João Batista e o movimento dos discípulos de Jesus. E estes movimentos vão caminhar, e o texto bíblico vai nos reforçar isso, vão caminhar lado a lado. E se lerem, por exemplo, João 3, 22 a 23, vai ser claro que enquanto Jesus estava a batizar com os seus discípulos na Judeia, ao mesmo tempo, exatamente no mesmo tempo, João Batista e os seus discípulos estavam a batizar em Enon, perto de Salim, no nordeste da Samaria. Na mesma altura, depois de João anunciar que Jesus era o Messias que estava para vir, pode haver aquela ideia, a nossa ideia de que, bem, se ele está a anunciar, todos os discípulos de João Batista vão seguir Jesus, mas isso não acontece. Vai acontecer, por exemplo, com André, que deixou tudo e era discípulo de João Batista e segue Jesus, mas há muitos discípulos de João Batista que continuam com João Batista, na linha de João Batista, e continuam a segui-lo. Mas continuam a segui-lo de tal forma que, quando ele morre, João Batista é morto por Herodes, eles ganham um novo fogo e espalham-se pelo império com esse fogo que recebem do próprio João Batista. Dito isto, nós temos que saber que João Batista nunca quis apontar para si mesmo. Ele sempre quis apontar para Jesus e ele queria que os seus discípulos também apontassem para Jesus. Mas não foi fácil os discípulos compreenderem, nós vamos ver isso ao longo dos Evangelhos, não foi fácil para os discípulos compreenderem qual é que eram as diferenças e porque é que Jesus fazia muito aquilo que fazia. Porque era muito mais simples seguir João Batista, apesar de toda a sua austeridade, do que seguir Jesus.
Porque João Batista, apesar de tudo, tinha muitas regras. Ele era austro, ele tinha uma grande disciplina e Jesus parecia que estava a reinterpretar. Mas na altura eles entendiam que parecia e não compreendiam como é que Jesus estava a reinterpretar as leis. Então houve um grande movimento que continuou a seguir João Batista e outro movimento que seguiu Jesus. Então João, o apóstolo, que viveu depois de sair da Judeia, ele foi para a província da Ásia, e ele vai se fixar aí, vai ser aí pastor. Ou seja, todas aquelas igrejas que nós vamos ver em Apocalipse, às quais o apóstolo João escreve, são igrejas no qual que ele conhecia muito bem. Porque ele esteve a viver naquela altura durante décadas. Ele foi pastor aí durante décadas. Só na altura do Miciniano, do imperador, é que ele vai voltar, que ele sai, ainda não sabe muito bem se ele foi expulso, se ele saiu voluntariamente. Ele vai para Patmos e é aí que escreve então o livro do Apocalipse. Mas ele tem a necessidade, quando escreve o seu Evangelho, e ele aí estaria na Ásia Menor, ele tem necessidade de dizer algo muito claro sobre João Batista. E vamos ver isso em João, logo no início do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 20. Ele vai dizer, ele, está a falar de João Batista, declarou, não negou, mas anunciou, ele faz um ênfase muito grande. O apóstolo João quer que fique muito claro que João Batista declarou, não negou, e depois ainda volta a fazer um ênfase maior, mas anunciou, eu não sou o Cristo. Nós estamos numa altura em que há muitos Messias a nascerem. E João poderia ser visto como um desses Messias. E João quer deixar muito claro que ele não é o Messias, mas ele aponta para o Messias. O que parece ter acontecido é que, depois da morte de João, que foi muito prematura, os discípulos quiseram levar avante aquilo que eram os ensinos de João, não quiseram que os ensinos de João deixassem de morrer. E então espalharam-se pelo império, ao ponto de chegarmos a Éfeso, ao texto de hoje, e temos 12 homens que estão em Éfeso e são discípulos de João. Homens que se mantiveram fiéis ao ensino de João Batista e chegam a Éfeso como discípulos de João Batista. Isto é um problema que Lucas reforça muitas vezes. Há um problema quando nós ouvimos falar de Jesus, mas não o compreendemos na totalidade. E Lucas quer deixar aqui muito claro que isso está a acontecer. E é por isso que coloca este texto no livro de Atos dos Apóstolos. Ele quer dizer que há discípulos que ouviram a mensagem de João, até ouviram falar de Jesus, mas não compreenderam Jesus na totalidade. E isso fez com que a sua fé não pudesse estar em Jesus, porque eles não conheciam Jesus. E aqui nós temos que ter uma noção muito clara, amigos. Se nós não conhecemos verdadeiramente Jesus, nós não podemos colocar a nossa fé em quem não conhecemos. Se nós só ouvimos histórias, se nós só ouvimos partes daquilo que Jesus faz, daquilo que Jesus é, nós não podemos dizer que colocamos a nossa fé em quem não conhecemos. Podemos estar a colocar a nossa fé na projeção daquilo que nós achamos que é Jesus, mas não em Jesus. Era este o problema. Agora deixem-me contar uma coisa que provavelmente não sabem. Estão preparados? Vamos lá. Nos dias de hoje há discípulos de João Batista. O movimento não acabou em Éfeso. Nos dias de hoje, no Vale da Mesopotâmia, há cerca de 2.000 pessoas que se chamam mandeus ou discípulos de João Batista que continuam as práticas de João Batista. E as melhores estatísticas, aquelas que dão mais força ao movimento, dizem que pode haver 100.000 pessoas espalhadas sobre o mundo que continuam a seguir os ensinos de João Batista. Mandeus. Ou seja, é muito fácil nós escutarmos a verdade e não a aceitarmos. João Batista sempre apontou para Jesus e, passado 2.000 anos, continuam a haver pessoas, continuam à espera que esse Messias possa vir, porque continuam no ensino de João Batista, peço desculpa. Onde é que nós colocamos a nossa fé? Sabem qual é que é o problema? Enquanto a cruz não fizer sentido para nós, enquanto o poder da cruz não nos transformar completamente, aquilo que nós vamos ter é uma projeção daquilo que nós gostaríamos que fosse a fé, mas não aquilo que é a fé verdadeira. Então estes homens
que estão em Éfeso seguem o ensino de João Batista, seguem a cosmovisão de João Batista, mas perderam o foco daquilo que era mais importante na pregação de João Batista. O foco era Jesus. Eu tenho que diminuir para que Jesus cresça. E nesse ponto, não me custa acreditar que basta olhar para mim, que muitas vezes eu também tenho dificuldades em diminuir para que Jesus possa crescer. E quando nós não conseguimos diminuir para que Cristo possa crescer, nós abraçamos a religiosidade e somos muito mais parecidos com discípulos de João do que com discípulos de Jesus. Sabem, João Batista era uma pessoa austera. Era uma pessoa que era honesta, uma pessoa que era leal, foi leal até à morte, uma pessoa que comia mel e gafanhotos, literalmente, de forma metafórica também. E os discípulos de João Batista querem ser exatamente para João Batista como os discípulos de Jesus deveriam ser para Jesus, exatamente iguais ao seu mestre. Então os discípulos de João Batista vão ser pessoas austeras, pessoas que vivem de forma simples, pessoas que vivem de forma comprometida com a lei e que não estão dispostos a perder isso. E é estes homens que vamos encontrar, e muitas vezes quando nós deixamos Jesus de lado, é isso que nós também somos, pessoas que vivem pela lei e não pela graça. Pessoas que impõem a lei, mas não a graça. E quando nos perguntam, tu recebeste o Espírito Santo? Qual é a nossa resposta hoje? Porque no fundo a mesma pergunta que é feita aos discípulos que se encontram naquele lugar é muito interessante, porque o texto diz os discípulos só. E os discípulos podem ser discípulos de qualquer mestre. E o texto, de forma muito clara, deixa isso em aberto. Para nós pensarmos que eram discípulos de Jesus. E quando começamos a ver o texto, eles não são discípulos de Jesus. Eles são discípulos de João Batista. E a pergunta que vai definir o facto de eles serem ou não discípulos é: já receberam o Espírito Santo? E a resposta deles é: mas nós nem sabemos sequer quem é o Espírito Santo. A pergunta para nós hoje é: já recebemos o Espírito Santo? E a nossa resposta vai depender da proximidade que temos ou não com Jesus. Porque podemos dizer: sim, a minha vida é o templo do Espírito Santo. Ou podemos ter que dizer: eu já ouvi falar dele, mas eu não sei o que é que isso significa na prática. Estes 12 homens foram abalroados pela pergunta de Paulo. E na realidade, nós também devíamos ser, porque há uma coisa que acontece quando nós, e o Paulo é um bom exemplo disso, quando nós encontramos Jesus, há uma coisa que acontece. Eu vou-vos dar os passos daquilo que aconteceu em Paulo, porque é aquilo que deve acontecer em nós. Primeiro, quando nós encontramos Jesus, uma luz intensa entra para dentro da nossa vida e nós ficamos cegos. Ou seja, a verdade é uma coisa tão avassaladora. Sabem porque é que nós gostamos do escuro? Porque achamos que o escuro é um local de descanso. E quando nós temos partes escuras na nossa vida, podemos dizer: bem, como esta parte da minha vida ninguém conhece, eu posso descansar aí. Apesar de ser terrível, eu posso descansar aí porque ninguém me vê. E quando chega Jesus, ele inunda-nos de tal forma, traz uma luz tão grande à nossa vida, que nós deixamos de ter cantos escuros. E isso deixa-nos cegos. E a segunda coisa que acontece quando nós ficamos cegos é cair do cavalo. Do cavalo do orgulho, da arrogância, da autossuficiência, de nós acharmos que conseguimos as coisas por nós mesmos. Quando a luz nos inunda completamente, todos os nossos cavalos, a nossa técnica desaparece e nós caímos do cavalo. E quando caímos do cavalo acontece outra coisa que Paulo nos diz de forma muito clara através da sua vida. Nós passamos a ter uma vontade tão grande de conhecer Jesus que começamos a estudar. Paulo, do Gálatas, vai dizer que Paulo desaparece durante 3 anos. Não nos diz propriamente o que é que acontece, ele vai para a Arábia e fica aí durante 3 anos. E quando vem com uma capacidade de ensino sobre Jesus muito grande. Então o que nós subentendemos é que ele foi para a Arábia para estudar, para conhecer Jesus, para orar. Quando nós caímos do cavalo da nossa arrogância, da nossa autossuficiência, nós queremos aprender sobre Jesus. Quanto é que conhecemos nós sobre Jesus? Por exemplo, uma coisa muito simples. Que idade é que tinha Jesus quando chegaram os Reis Magos?
Vão ler Mateus ao início, está bem? Nós precisamos de amar a palavra e de querer descobrir aquilo que ela nos quer dizer. Jesus teria cerca de 2 anos. Entre 1 e 2 anos. Porque o texto é muito claro. Quando Herodes vê que os magos não voltam atrás, ele manda matar todos os meninos entre 1 até 2 anos, porque os magos foram muito claros na data do nascimento. Amigos, nós só podemos dizer que amamos Jesus se conhecermos a palavra. Nós temos que ler, apoiar-nos mutuamente. É o nosso tempo de Arábia. É depois de ver a luz, depois de cair do cavalo e dizer nós por nós próprios não conseguimos, então vamos ter que descobrir como é que Jesus pode em nós e por isso temos que o conhecer. E a quarta coisa que nós vemos com a vida de Paulo é, depois de nós estudarmos a palavra, há algo que naturalmente surge em nós. É o desejo de ir a percorrer o mundo atrás de todos os 12 que encontrarmos, que ainda se mantêm presos à religiosidade e ao ensino da lei e que não é ensino de graça. É isso que acontece quando nós encontramos Jesus. E aí nós podemos perguntar, já tens o Espírito Santo na tua vida? Já viste a luz a brilhar de tal forma que te inundou? Já caíste do cavalo? Já pegaste na palavra para que o Espírito Santo te inundasse? Já estás atrás dos 12 que andam perdidos, à espera que o Messias ainda chegue, apesar de já terem sido batizados? Então, o texto de hoje é um texto extraordinário, porque o que ele fala é da nossa necessidade de anunciarmos a cruz. É tempo de anunciar a cruz. Porque quando isso acontece, amigos, nós falamos só do Pentecostes que aconteceu no início da igreja, quando Pedro fala àquela multidão, mas acontece no novo Pentecostes em Éfeso. Aquelas pessoas, ao ouvirem falar Paulo, ao compreenderem que João Batista não era o fim em si mesmo, ele era um meio para nós conhecermos Jesus, o poder da cruz. Estes homens são inundados pelo Espírito Santo. Não é muito claro se isso acontece exatamente no momento do batismo, se a imposição de mãos vem a seguir ao batismo, mas seja quando for, quando Paulo impõe as mãos sobre aquelas pessoas, o Espírito Santo desce e sabem o que é que acontece? Começam a falar em línguas e começam a profetizar. Agora, muito cuidado, porque o texto bíblico nunca diz que a presença do Espírito Santo só está presente onde há estas manifestações. Mas estas manifestações são reflexo real da presença do Espírito. E se o ênfase nas línguas tem desaparecido, é muito triste quando o ênfase na profecia desaparece. Uma igreja que não tem voz profética deixou de ouvir o Espírito. Uma igreja que deixou de compreender aquilo que Jesus tem para um mundo que ainda não o conhece e o anuncia, é uma igreja que perdeu o Espírito. Então nós temos que ser muito gratos aos movimentos que ao longo da história trouxeram um revivimento espiritual às igrejas. Houve imensos movimentos que muitas vezes foram mal vistos porque vinham quebrar aquilo que era o estatuto das igrejas, a forma normal de funcionamento, e esses movimentos vieram recordar que o Espírito Santo não se move por aquilo que é a nossa vontade, nem pelo limite que nós colocamos nas paredes dos nossos templos. O Espírito Santo é força viva, que move-se por onde quer. E continua a mover-se hoje, se nós lhes dermos a possibilidade de ele transformar a nossa vida também. Há duas coisas que podemos encontrar na ação de Paulo e que podem ser também testemunho para nós. Primeiro, Paulo recusa que o batismo seja fonte de salvação, porque senão o batismo de João tinha resolvido a questão. Para Paulo, o batismo não é fonte de salvação. Para Paulo, há necessidade
nós temos a consciência que não há nenhum ritual, não há nenhuma cerimónia, nem sequer o batismo. É suficiente para dizer que nós somos salvos, que nós conhecemos que é Jesus. Nós podemos ter sido batizados, percorrer rituais a vida toda, chegar ao momento da nossa vida adiantada e dizer: eu não conheço Jesus. Como é que eu vejo isso? O Espírito Santo não habita em mim. Mais do que isso, nós até podemos ter ouvido falar de Jesus, porque estes homens ouviram falar de Jesus. Podemos ler a Bíblia e mesmo assim não conhecer intimamente Jesus. E só quando conhecemos intimamente Jesus é que o Espírito Santo habita em nós. Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai. Ele enviará o Consolador para que habite em vós. Então não basta conhecer, é preciso amar. A segunda coisa que Paulo nos vai dizer é que ele acentua a necessidade, está intimamente ligado àquilo que acabámos de dizer, uma necessidade de o batismo acontecer pelas razões certas. Se nós somos batizados, se cada um de nós é batizado e não compreende aquilo que está a dizer, então, meus amigos, temos que pensar muito bem se é que o batismo que recebemos é o batismo de Jesus. Ou se foi um ritual vazio para agradar ou a igreja, ou a família, ou até nós mesmos, mas onde não houve encontro pessoal com Jesus. Então, no livro de Atos, um sinal muito claro então da presença do Espírito é o dom de línguas e a profecia. Amigos, está na altura de nós dobrarmos os nossos joelhos, porque nós temos que voltar a ser uma igreja profética. Na vida uns dos outros e na sociedade onde nós estamos inseridos. Voz profética é aquela que anuncia a vontade de Deus. Onde quer que esteja, debaixo de qualquer situação. Falávamos disso na terça-feira passada, sobre, numa altura de eleições, como é que nós vamos votar? Independentemente de se votarem à esquerda ou à direita, amigos. Para mim pouco me importa onde vão votar, mas importa-me se votarem contra os valores do reino. E isso aí devia preocupar toda a igreja. Onde quer que haja um cristão que não se agarra aos valores do reino e tolera o que quer que seja, que não seja os valores do reino, aí sim a igreja devia preocupar-se e devia ter voz profética. Voz profética é aquela que anuncia Jesus a todos aqueles que, achando que já o conhecem, ainda vivem debaixo da lei e não da graça. Temos 1 bilhão de cristãos sobre a face da terra. Lamento imenso. 12 fizeram um trabalho ligeiramente melhor do que aquilo que nós estamos a fazer. Porquê? Estavam cheios do Espírito Santo. E tenho que vos dizer, se forem procurar na Bíblia sobre metade dos apóstolos, eu tenho que vos dizer que vocês não vão saber exatamente nada daquilo que eles fizeram. Sabem, através de alguns textos, versículos que eles andaram com Jesus, ou foram enviados, e pouco mais. Mas mesmo assim, esses 12 espalharam o Evangelho sobre o mundo conhecido. Desde a Pérsia, à Índia, até o Ocidente conhecido. Hoje há 1 bilhão de cristãos sobre a face da terra que se dizem cristãos. É preciso voltar a ter voz profética. Para nós mesmos, em primeiro lugar, porque precisamos nos incentivar um ao outro com a palavra de Deus, com a voz profética daquilo que Deus espera de nós, e depois levar àqueles que se dizem cristãos, mas que verdadeiramente ainda vivem debaixo da lei e não da graça, para depois atingir aqueles que não são cristãos. O problema é que nós queremos fazer o passo ao contrário. Queremos primeiro àqueles que não ouviram nunca falar sobre Jesus, quando nós próprios precisamos que o Espírito Santo inunde a nossa vida para que haja graça a fluir através de nós. Para que o mundo possa conhecer Jesus. Então, amigos, minha oração para nós, como igreja, é que haja em nós um novo Pentecostes. Que o Espírito Santo nos inunde. Que possamos estar disponíveis para os dons do Espírito. Que possamos firmar a nossa vida na cruz de Cristo. Que possamos anunciar a beleza do Evangelho a quem não a conhece.
E onde houver ódio, que possamos levar o amor, começar no nosso coração, naquelas partes que estão fechadas porque nós não queremos que ninguém conheça. Onde houver miséria, nós possamos levar abundância, a abundância do reino. Quando há dor e sofrimento, nós possamos levar a vida eterna. Mas tem que começar em nós. Que haja um novo Pentecostes na nossa vida. Essa é a minha oração. E peço que seja o Espírito Santo a mover o nosso coração nesse sentido. Amém.